Boa noite a todos. Eu me chamo Eliseu, tenho 57 anos e na época desse fato eu tinha 35 anos e morava em Canindé, no Ceará. Levava uma vida simples com a minha esposa e o meu filho de 5 anos. Aquele maldito lobisomem levou tudo que eu tinha, o meu bem mais precioso, e tudo por causa de inveja. Na época, eu morava em uma região afastada. As ruas eram de terra e não tinha eletricidade. Eu tinha um poço que era a nossa fonte de água para beber, tomar banho, irrigar as plantações e também para o uso dos nossos animais. Eu trabalhava por conta própria, criava porcos, galinhas e cultivava muitas verduras e assim sempre levava para vender na cidade. E na volta, eu sempre vinha na carroça de boi pelas estradas desertas que pareciam não ter fim. Em um certo local da estrada, ficava um bar, onde se reuniam algumas pessoas durante o entardecer para jogarem baralho, sinuca e tomar umas cachaças. Esse era o meu hobby na volta para casa. Então, um certo dia, eu parei a carroça em frente ao bar. Era por volta de 19 horas. Eu estava voltando da cidade. Havia vendido alguns porcos. Então parei para dar uma descansada, tomar uma cachaça e conversar com os amigos. Estávamos na roda de amigos conversando e bebendo. E naquela noite, um rapaz chamado Otávio estava na roda conosco. Ele já havia bebido demais e começou a falar coisas ao meu respeito. Ele dizia, se referindo a mim: "Seu cabra, a mulher que se casou com você é minha. Ela só se casou com você porque precisava de estabilidade financeira, mas ela nunca te amou." Alterei-me com o safado, mas os meus amigos me conteram. Disseram que ele havia bebido muito e não sabia o que estava falando. Então, paguei a minha conta e fui embora. Mas antes que eu saísse do bar, ele falou: "Você não percebeu que você tem quase o dobro da idade da Melissa? Você acha que ela te ama mesmo? Mas isso não vai ficar assim não. É melhor você sair da vida dela, ou vai sofrer as consequências." Aquele homem me deixou muito nervoso, mas graças ao Flávio, um amigo de infância, ele me impediu de começar uma briga, me colocou na carroça e me deixou em casa. Flávio sempre foi contra o meu relacionamento com a Melissa. Dizia que ela era uma interesseira, mas por eu estar apaixonado, eu não conseguia ver isso. Então, eu disse a ele que era tarde demais, que já tínhamos um filho de 5 anos. Então, o Flávio disse que se esse fosse o problema, ele poderia ajudar. Bem, quando eu me casei com Melissa, ela tinha 15 anos e eu 30. E naquele ano de 2001, Melissa já tinha 20 anos e o nosso filho Eduardo tinha 5 anos. No povoado que eu morava, próximo a Canindé, as pessoas relatavam ataques de uma criatura, que alguns diziam ser o lobisomem. E certa noite de lua cheia, eu estava com um pressentimento ruim. Então, por volta das 20 horas, entramos para dentro de casa e fechamos tudo. O vento forte da lua cheia uivava lá fora. Então, escutamos um barulho muito forte de alguma coisa caindo no terreiro da nossa casa. A minha esposa se trancou com o nosso filho no quarto e eu fui ver o que era. Olhei pela fresta da porta e vi aquele bicho horroroso quebrando a cerca de arame da nossa casa e passando para o lado de dentro do terreiro.
Era um bicho humanoide. Ele tinha a cara de um cachorro, era toda peluda. Os seus braços eram enormes e possuíam unhas enormes, ou garras, eu não sei. Ele era forte como um boi. As suas patas eram como uma mistura de pés humanos com patas de cachorro. E pelo tamanho da coisa, aquilo deveria ser muito maior do que eu. E olha que eu tenho 1,80 m. Aquilo sabia que eu estava o espiando pela fresta da porta. Então a coisa deu um urro e veio a toda velocidade e se chocou contra a porta. E a porta só não veio abaixo, porque eu estava apoiando ela pelo lado de dentro. A coisa rosnava pelo lado de fora e socava as paredes. Então peguei a espingarda e apontei para a porta. E não demorou muito, e a coisa colocou a porta abaixo, mas a criatura pareceu reconhecer a espingarda, pois logo a coisa foi recuando, mas não antes de eu lhe acertar um tiro no ombro. Aquela criatura deu um grito muito forte e fugiu pela rua escura enquanto os cães latiam. E aquilo não era um predador, e sim um caçador, pois um predador caça para se alimentar, e aquilo não atacou as minhas criações, pois parece que o seu negócio era comigo. Na manhã seguinte, eu procurei saber onde esse tal de Otávio morava. Eu fui até a casa do meu amigo Flávio, mas ele não estava em casa. Então perguntei a algumas pessoas do povoado, e uma mulher, ela me disse que ele morava em um sítio afastado que ficava próximo do riacho. Então, eu fui até a casa do Otávio, e no caminho eu encontrei o Flávio. Ele estava segurando uma espingarda. Eu perguntei o que ele estava fazendo ali na mata. Ele disse que estava caçando. Eu o chamei para ir comigo até a casa do Otávio para resolver umas coisas por lá. E ele disse que não podia, pois eu estava armado. E ele não queria se envolver nos meus BOs, caso eu fizesse alguma besteira. Bem, eu fui sozinho e chegando lá, o safado estava caído no alpendre com uma marca de tiro no ombro, bem onde eu havia acertado o lobisomem. Seu lobisomem safado, me deu um motivo para mim não te matar aqui agora. O que você queria na minha casa ontem à noite? Eu perguntei. Seu Eliseu, seu maldito, você mandou seu amigo vir aqui fazer o seu trabalho covarde, né? Disse Otávio. Seu vagabundo, eu não sei do que você tá falando, mas se você não for embora da cidade, eu vou falar pra todos que você é o lobisomem. Naquele dia, o Flávio foi até a minha casa perguntar o que havia acontecido. E eu disse que o Otávio estava ameaçando a minha família. Então eu fui lá só dar um susto nele. Mas fiquei chateado com o Flávio, pois o meu melhor amigo de infância, ele não pôde ir comigo até a casa do Otávio. Bem, ele se desculpou e disse que não estava com a cabeça no lugar naquele dia, porque não tinha nada para comer em casa e não havia conseguido nenhuma caça. Estava com muitos problemas e por isso ele não deu tanta atenção para mim. Então, eu lembrei ele de nossa amizade desde a infância e que sempre contamos um com o outro em qualquer situação. Flávio, por acaso você foi na casa do Otávio naquele dia? Eu perguntei. Lógico que não, homem. O que eu faria lá? Aquele louco disse que eu tinha mandado você fazer meu trabalho sujo. Ora, homem, aquele cachaceiro devia estar alucinando. Tem muito tempo que eu não o vejo. Bem, eu deixei o assunto pra lá. Mas Flávio me falou do lobisomem e que ele suspeitava que Otávio era o lobisomem. Então Melissa,
Logo apareceu e disse: Eu estou cansada de todas essas histórias de vocês sobre lobisomens. Eu conheço o Otávio desde quando éramos criança. Ele não é um lobisomem. Isso eu garanto. É mais fácil um de vocês dois serem um lobisomem do que o Flávio. Você tá louca, mulher. Só pode estar apaixonado por ele. Você viu o lobisomem aqui em casa. Você viu que eu atirei no safado. Eu fui até a casa do Otávio e ele tava com a marca de tiro no mesmo lugar que eu tinha acertado o lobisomem. Eu também conheço o Flávio desde criança. Ele não é lobisomem nenhum. Agora, se você quer defender o seu amante, conte suas coisas e se vá daqui, sua quenga. Mas a criança fica, porque se você tentar levar o meu filho, eu te mato. Melissa deu de costas e entrou para casa. Estávamos conversando no alpendre do quintal. O Flávio tentou me acalmar. Ele então me chamou para uma pescaria, pois a sua caça tinha fracassado, mas poderíamos ter sorte pescando, pois como era lua cheia, os peixes se agitam com mais frequência. Bem, eu topei, estava precisando mesmo, mas resolvi levar o meu filho Eduardo, pois a mãe dele estava muito tranquila e eu tinha medo dela fugir com ele. Então partimos para a pescaria. A Melissa hesitou. Ela não queria que eu fosse com o nosso filho, mas ela não tinha voz para me dar ordens. Atravessamos a mata e ficamos ali até o entardecer, e já havíamos pescado alguns peixes. Eu sugeri ao Flávio que fôssemos embora, e ele pediu para ficarmos mais um pouco, que ele precisava me contar algo. Ele disse algo bem constrangedor para mim. Disse que eu sempre cuidei dele na infância e sempre fui um amigo leal. Eu agradeci e disse que ele também sempre foi especial para mim. Então, ele continuou dizendo: Eliseu, eu sempre estive te protegendo também, porque eu gosto muito de você. Eu te vejo mais do que um amigo. E por todos esses anos, eu sou apaixonado por você. E tinha certeza que você sentiu o mesmo por mim. Mas quando você se casou, eu sofri muito. Vamos pegar o seu filho e vamos embora desse lugar maldito. Vamos viver só nós três e eu serei o segundo pai do seu filho. Você tá louco, Flávio? Eu falei: Não confunda as coisas, homem. Eu só gostei de você como amigo. A minha esposa é a Melissa. E não diga essas coisas absurdas na frente do meu filho. Agora vamos embora daqui. Eliseu, espere. Olhe isso. Flávio me mostrou uma cicatriz bem avermelhada no ombro, no mesmo lugar onde eu tinha acertado o lobisomem. Então ele disse: Eu era o lobisomem que atacou a sua casa. Você me acertou, mas eu me regenero rápido. Naquela manhã, eu fui até a casa do Otávio e o acertei no ombro com um tiro de espingarda e falei que você me mandou. Eu sabia que logo você iria de encontro a ele para matá-lo. E assim, eu te denunciaria para a polícia. Você iria preso. Melissa se separaria de você por matar o melhor amigo dela. E todos se afastariam de você. Mas eu faria de tudo para te tirar da cadeia. E quando você saísse, seria eu que te consolaria no lugar de Melissa. Aquilo foi tudo uma armadilha sua, seu maldito! Eu percebi que pelos grossos e negros cresciam no braço de Flávio, e ele diz o seguinte: Se eu não posso te tê-lo, ninguém mais vai ter você. Ele se transformou muito rapidamente naquela criatura horrível. Eu tinha certeza que ele mataria o meu filho e eu não consegui correr, pois o meu filho só tinha 5 anos. E se eu o carregasse no colo, eu ficaria mais lento para correr. Eu não pude fazer nada, a não ser implorar. Mas Flávio,
Ia em direção ao meu filho, que gritava desesperado. Então, eu vi o rosto de Melissa em cima da árvore, ali próximo. Mas quando eu olhei para o restante do seu corpo, não era ela. Era uma enorme cobra. A sua pele estava esverdeada. Os seus dentes eram presas de cobra. E da cintura para baixo, era uma enorme serpente. Ela deu um grande bote em cima do lobisomem e rapidamente se enrolou nele e o picou no pescoço. Ele parecia estar paralisado por causa do veneno, mas quando Melissa desviou a atenção para o nosso filho que estava presenciando tudo, o lobisomem se soltou, pegou ela pelo rabo e ficou a batendo no chão de um canto a outro. Então, sorrateiramente, eu vi rastejando pelo chão outra serpente enorme. Era Otávio. Ele era uma enorme sucuri, igual a Melissa, porém a sua pele era amarronzada. Ele se enrolou no lobisomem e começou a apertá-lo, mas a fera o mordeu e arrancou um pedaço do seu corpo. Eu peguei o meu filho e fui me afastando dali, mas antes eu vi a Melissa abocanhar o pé do lobisomem e o arrastar para a água. Otávio foi atrás e se enrolou no lobisomem novamente, e as duas cobras dilaceraram o lobisomem e a água ficou toda vermelha. Eu saí correndo da mata, mas logo, quando eu estava saindo, apareceram Melissa e Otávio. Ambos estavam feridos, mas na forma humana. Então Melissa disse: "Me entregue meu filho. Eu farei com você o mesmo que eu fiz com seu amigo lobisomem." Eu o segui, porque eu senti o cheiro no Flávio. O mesmo cheiro que eu senti aquela noite. O cheiro do lobisomem que nos atacou. Otávio disse então: "Agora você sabe por que a Melissa não é para você, né? Ela só não te devorou por causa da criança. E nós só não vamos fazer isso agora, porque o seu filho está aqui. Então corra, antes que mudamos de ideia." E foi o que eu fiz. Eu corri e saí daquela mata. Arrumei as minhas coisas, peguei a minha carroça e fui embora para Fortaleza, a cidade onde eu vivo até hoje. Eu não gosto muito de comentar sobre o assunto, mas ainda tenho esperança de ver o meu filho novamente, pois mesmo com uma família nova, eu nunca esqueci o meu filho Eduardo. Boa noite. Terror Sombrio, beleza? Nosso conteúdo